Bom, eu pensei em fazer esse vídeo para mostrar a necessidade de, no começo de um debate, você indicar os seus termos, indicar o que você considera como tal. Principalmente porque, às vezes, você é pego em um debate em que você e a pessoa a ser debatida estão utilizando de dois termos completamente diferentes de significado. Porque acontece que muitas vezes, por exemplo, juízo de valor para você tem um significado e um conceito, e para a pessoa que está falando tem outro. Então você tem que estabelecer um intermédio entre esses conceitos para começar algo. Então eu vou falar de alguns termos técnicos no meio libertário e de algumas formas de você relatar isso para outra pessoa e conseguir entrar em um consenso para começar o debate, que é o que chamam de preparar o debate, preparar a área de debate. Primeiramente, é importante entender que o movimento libertário, o movimento de ética libertária, a ética libertária, se baseia em axiomas. O que são axiomas? Axiomas são fatos irrefutáveis e atemporais. Ou seja, em qualquer época do tempo, os axiomas, os fatos irrefutáveis, vão poder ser feitos por qualquer ser humano ou por qualquer indivíduo de direito. O axioma, na ética libertária, ele é aplicado de forma a priorística. O que é o a priori? De acordo com Kant, no Crítica Pura da Razão, o a priori é o método de conhecimento epistemológico para adquirir conhecimento através da introspecção, ou seja, da reflexão de fatos. Um exemplo de conhecimento adquirido através da a priori recursos são escassos. Como você faz isso a priori? Mesmo que você não tivesse os sentidos plenos, você pensaria assim: só existe eu para mim mesmo. Logo, outra pessoa não pode se apropriar de mim. Logo, eu sou um recurso escasso. Através da indução, que você pode nunca ter certeza da indução, você aplica uma regra, aplica um axioma de que todos os recursos são escassos a partir disso. Independentemente de posteriori. O que é a posteriori? Posteriori, de novo, de acordo com Kant, é um método epistemológico de você, através de experiência ou através da introspecção, você adquirir algum conhecimento. Um exemplo disso é você ver outra pessoa se queimando no fogo e você não botar a mão no fogo porque, posteriormente, é aplicado que você também vai se queimar. Isso entra também nos conceitos de epistemologia objetiva e subjetiva e de ontologia objetiva e subjetiva. Porque acaba em um momento em que você está debatendo com alguém e essa pessoa fala: isso é subjetivo? Não, isso é objetivo. Mas o conceito de objetivo e subjetivo para vocês é totalmente diferente. Uma pessoa está pensando em relativo e outra está pensando em ontologia. Com termos técnicos para isso, o epistêmico objetivo e o epistêmico subjetivo é o que depende da opinião de indivíduos para acontecer. Se algo é epistemicamente subjetivo, quer dizer que depende de minha opinião. Por exemplo, alguém ser bonito é epistemicamente subjetivo. Por exemplo, um presidente de um país é epistemicamente objetivo. O subjetivo depende da sua opinião e o objetivo não depende da sua opinião. Acontecerá fora do seu querer. O ontológico é o ser. O ontológico é o que depende de indivíduo ou não depende de indivíduo. Tipo o quê? Um caderno. Um caderno depende de um indivíduo para ser um caderno, porque um indivíduo precisa nomear de caderno. Sem um indivíduo, ou seja, no ontológico objetivo, o caderno vai ser só um monte de papel, um monte de recurso natural saído da árvore. Um ontológico objetivo, por exemplo, são as árvores. As árvores vão ser árvores independentes do querer de um indivíduo, independente da existência de um indivíduo. Isso chega também no juízo de valor, porque a gente até teve um debate por 14 horas com um indivíduo que não conseguia aceitar que juízo de valor não é algo intrínseco. Vamos lá, o que é juízo de valor? De novo, de acordo com Kant, porque a minha base epistemológica é de Kant, o juízo de valor é algo que, através dos seus sentimentos ou através da sua carga de raciocínio, você dá valor a algo. Isso é epistêmico, porque já está nas palavras.
Isso pode também ser chamado de uma proposição analítica. Depois eu explico o que é isso. O juízo de valor, por exemplo, dando uma situação hipotética, eu tenho um bicho de pelúcia chamado Bilu. Esse bicho de pelúcia, para mim, é muito importante. Eu venderia minha casa, venderia tudo que eu tenho para continuar com o Bilu. Marlon, por exemplo, um outro indivíduo, ele jamais venderia sua casa pelo Bilu. Ou seja, para mim, com o meu juízo de valor, aplicando o meu juízo de valor, Bilu vale mais do que tudo que as pessoas podem me oferecer. Para Marlon, Bilu não vale quase nada. Isso é o juízo de valor. O juízo de valor, ele é epistemicamente subjetivo e ontologicamente subjetivo também. Porque ele depende do indivíduo e ele depende da opinião dos indivíduos. Ou seja, juízo de valor é algo subjetivo em ambos os casos. Isso é realmente algo subjetivo. Agora, voltando para as proposições analíticas. Só para explicar o termo que eu utilizei anteriormente. Uma proposição analítica é uma afirmação, que é uma proposição, que através dos sentidos já deixados nas palavras, você chegará a algo. Por exemplo, uma proposição analítica. Júlio é um homem. Todos os homens são mortais. Logo, Júlio é mortal. Isso é uma proposição analítica. O Porto, por exemplo, ele diz que proposições analíticas não existem. Eu ainda não consegui decidir se proposições analíticas existem ou não existem, porque tem uma base epistemológica de Kant. Mas, basicamente isso. Então, se algum termo faltou, vocês botam, eu tento explicar, ou então o próprio Marlon explica. Mas eu acho que estava sendo necessário uma aplicação desses termos de base para não acontecer mais enganos como aconteceu antes. Então, é basicamente isso. Obrigado, e eu vou estar deixando as fontes do que eu citei e umas sugestões de livro para quem quiser se aprofundar no assunto. Valeu!